Oi, 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 tudo bom com vocês? Compartilha, se inscreve, comenta, pergunta, dá um joinha ou não tem problema. Então, queridos, também queria falar para você que eu tenho um perfil no Instagram, @AnaAgape, Agape com H. E toda quarta-feira às 10 horas eu faço uma live chamada da Live Cultura do Reino. E nós tratamos também dos assuntos, do que está acontecendo, do que a Bíblia diz sobre o que está acontecendo. Eu também recebo alguns convidados maravilhosos. Se eu fosse você, não perdia. Toda quarta-feira, a partir das 10 horas, no meu perfil no Instagram. E a live, ela fica gravada, as lives ficam gravadas lá no IGTV. É só você entrar lá. E aqui no YouTube, eu gravo esses vídeos curtinhos, para você ter uma facilidade de estar ouvindo. Não deu tempo de ouvir tudo, eu divido os assuntos para você ouvir no carro, para você ouvir enquanto está lavando louça, enquanto está fazendo alguma coisa, que eu sei que você não está parado nessa pandemia. Então, nós vamos para o nosso segundo vídeo. Nós vimos no primeiro vídeo que a unção que habita em nós, 1 João 2,20, diz que nós recebemos a unção que veio do santo. A unção que estava em Jesus hoje está em nós. E ela nos ensina todas as coisas. E a gente não tem necessidade de perguntar nada para ninguém. Isso não está dizendo que você, então eu não vou ver esse vídeo. A unção me ensina tudo, ela não está dizendo isso. Ela vai testificar, você não precisa ficar, fulano, isso aqui é errado, isso aqui é certo. O Espírito Santo dentro de você vai testificar todas as coisas. Sabe, querida, você não vai colocar uma calça branca com fio dental preto. Né? O Espírito Santo vai dizer, se você ainda não tem essa noção, o Espírito Santo vai dizer, ei, essa roupa não dá para você. Ei, meu amigo, o Espírito Santo ele vai testificar dentro de você que você não tem que ficar alisando sua namorada. Não tem que estar tendo relação sexual antes do casamento. Então, o Espírito dentro de você, talvez você veio do mundo e ainda tem alguns hábitos, e o Espírito vai testificar, isso está errado. Como o Espírito também, quando você escuta uma palavra, você ouve uma palavra, você ouve uma ministração, ele vai dizer, não está certo nesse ponto, não está errado. É só você aprender a ouvir o Espírito Santo. Como eu aprendo? Orando, lendo a palavra, parando um pouco para ouvir. Às vezes, isso é da minha cabeça. Pode não ser, pode ser o Espírito Santo falando com você. Então, hoje eu gostaria de estar falando sobre as falsas doutrinas, né? E eu tenho 2 textos e nós vamos trabalhar esse vídeo, um primeiro texto que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7, ao 8, por aí. E ele está falando sobre as doutrinas de demônios. Nós vimos que Jesus Cristo, nas suas ministrações, nas suas pregações, ele apresentava uma doutrina. E o Espírito Santo testificava no coração das pessoas. Por isso havia milagres, por isso havia muita salvação. Muitos judeus se entregavam ao cristianismo. O Espírito Santo fazendo o trabalho dele de testificar, de convencer que aquela palavra é a verdade. Mas nós sabemos, amados, pela palavra, nesse texto de 1 Timóteo, que os demônios também têm doutrinas. E às vezes essas doutrinas não estão sendo ensinadas só para eles lá no mundo, não. Estão dentro da igreja. E o texto começa dizendo que muitos o Espírito expressa. Ele expressa veementemente que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitos apostatarão da fé. Ele está falando de quem? Ele está falando do crente. Ele está falando de gente dentro da igreja, ele está falando do mundo não. Porque quem vive pela fé é o crente. Mas por darem ouvidos a doutrinas que não vêm da palavra, por não ir lá na palavra comprovar, eles estão sendo doutrinados sem saber. E ele diz que são homens que vão se levantar dentro da igreja para doutrinar o povo assim, porque esses homens perderam, a consciência deles foi cauterizada. Andando no erro, andando em pecado, ouvindo várias vozes. Paulo também diz que no mundo tem várias vozes, e nenhuma delas sem sentido. Então, dando ouvido a essas vozes, eles vão ter a mente, a consciência deles cauterizada para aquilo que é a verdade. Já não vão estar tão sensíveis para ouvir o Espírito Santo. Porque o demônio vem e fala assim, para que orar em outras línguas? Você não está falando nada. Você só está blá, 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 blá. Né? Aí a pessoa é mesmo, né? Eu não estou entendendo nada, mas não vai lá na palavra em 1 Coríntios 14 e diz que quando nós oramos em outras línguas, a nossa mente fica infrutífera. Mas o nosso espírito sabe. Então você está bíblico. Professora, quando eu oro eu não entendo nada que eu falo. Está bíblico. A Bíblia, a mente, ela não
alcança essa dimensão espiritual. Mas o seu espírito, a palavra diz que aquele que ora em outras línguas, ora em espírito. E com Deus fala mistérios. Meu Deus do céu. Então essa é uma doutrina do demônio dentro da igreja contra a oração em línguas. E a Bíblia diz que quando eu oro em outras línguas, eu falo segredos divinos. A minha fé é edificada. Eu entro em comunhão com Deus, eu não falo para homens, mas eu falo diretamente com Deus. Então, essa doutrina de que nós não devemos orar em outras línguas, ou não ora de jeito nenhum, você está vendo que as suas orações não são respondidas, tem um vídeo lá, meu, porque como obter orações respondidas, usando os 3 pilares, quem é Deus, quem sou eu, a importância da palavra. Então, o demônio vem fazendo essas doutrinas e a gente vai entrando nisso sem querer. Então, ele continua dizendo, né? Que proíbem o casamento e que proíbem e que colocam como doutrina a abstinência de alimentos que Deus criou para o nosso usufruto. E aí ele continua dizendo, porque tudo que Deus criou é bom e nada é recusável. E ele diz lá no versículo 5, se eu não me engano, pela oração e pela palavra são santificados. Sabe, queridos, tem muita conversa na igreja. Não pode isso, não pode aquilo. Ei, o crente foi chamado para a liberdade. Sabe por que você não é preso? Porque você anda na lei. O dia que você infringiu a lei, você vai para a cadeia. Sabe, queridos, muitos crentes estão sofrendo porque não estão andando na lei do amor. Hoje, os 10 mandamentos tornou-se lei do amor. Sabe, eu não preciso mais ter escrito lá, não mata, não mente. O amor de Deus está dentro de mim e eu sei dessas coisas. Mas sobre comida sacrificada nós vamos falar num próximo vídeo. Então fique atento. Existem doutrinas de homens, os fariseus tinham doutrina, os demônios têm doutrina. Fique atento naquilo que o Espírito diz para você, naquilo que Deus expressa na sua palavra. Um cheiro.